Sejam todos bem-vindos ao tópico 3, Teoria do Momento Angular, da disciplina Mecânica Quântica A, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Nós vamos abordar este tópico em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos tratar das rotações e relações de comutação de momento angular e espinmeio e rotações finitas. Na segunda parte, abordaremos o sistema SO3 e rotações de Euler e autovalores e autovetores do momento angular. E, finalmente, na terceira parte, trataremos do momento angular orbital e da adição de momento angular. Então, iniciemos pela primeira parte, pelas rotações e relações de comutação de momento angular. Trataremos inicialmente das rotações finitas versus rotações infinitesimais. Então vamos observar aqui o fato de que as rotações em eixos diferentes, elas não comutam. Então vamos fazer um experimento, em que eu vou tomar esta barra e girar inicialmente em torno do eixo Z, no sentido horário. Em seguida, vou fazer um giro no sentido Y, no eixo, em torno do eixo Y, também no sentido horário. E como resultado, nós vamos ter esta figura. A barra estará disposta no plano XY. Agora vamos inverter as rotações. Nós começamos fazendo primeiro uma rotação em torno do eixo Z e em seguida uma rotação em torno do eixo Y. Agora, invertendo, vamos primeiro fazer uma rotação em torno do eixo Y e depois em torno do eixo Z. Então nós iniciamos por aqui e façamos uma rotação em torno do eixo Y. Nós passamos a ter esta configuração. Agora façamos uma rotação, também no sentido horário, em torno do eixo Z. E teremos esta configuração. Então, a barra ficou disposta agora no plano ZY, que é diferente da figura anterior, onde ela está disposta no plano XY. Então, nós dizemos que rotações sucessivas em torno de eixos diferentes não comutam. Então, visto isto da forma visual, digamos assim, vamos ver matematicamente como esse experimento se traduz. Vamos iniciar com a definição dos cossenos diretores. Vamos estabelecer os eixos cartesianos x1, x2 e x3, com os versores E1, E2 e E3, respectivamente, a cada um daqueles eixos. E temos aqui um vetor V, em cor vermelha, definido pelos pontos x1, x2, x3 desse sistema de coordenadas. Agora nós vamos fazer um giro nesse sistema de coordenadas. Vamos girar de uma forma genérica e o eixo x1 passou a ser x', o eixo x2 passou a ser x2' e o x3 com seus respectivos versores E1', E2' e E3'. Então nós estamos caracterizando esta nova situação com esses eixos na cor azul. E as coordenadas do vetor vermelho, em relação aos eixos azuis, passam a ser x1', x2' e x3' em cor azul. E o que nós queremos, no final das contas, é relacionar as coordenadas em cor azul
com as coordenadas em cor preta. Para isso, nós vamos ter que encontrar o que nós desejamos, que é a matriz rotacional, que vai levar do sistema em cor preta para o sistema em cor azul. Bem, vamos definir cosseno diretores como sendo o cosseno dos ângulos que os eixos fazem entre si. Os eixos pretos fazem com os eixos azuis. Então nós temos aqui representado por A e o índice J, o cosseno do ângulo entre o eixo azul e primo e o eixo x e primo e o eixo negro preto XJ. Podemos também representar esse cosseno simplesmente com o produto escalar dos dois versores. O versor é I' azul com o versor é J. Esse produto escalar dá igualmente o cosseno entre os dois eixos. Muito bem. Então vamos usar, durante esse curso, a notação inicial de Einstein. Então veremos o seguinte. Vamos verificar a projeção do vetor V em vermelho, sobre o versor EI'. Ora, essa projeção, né, é simplesmente o produto escalar do versor E' vezes o vetor V. Ora, o vetor V, nas coordenadas em cor preta, ele é escrito desta forma. Né? A projeção do vetor sobre o eixo x1, mais a projeção sobre o eixo x2, mais a projeção sobre o eixo x3. E agora nós podemos fazer esse produto escalar, né, do versor EI' azul com o vetor vermelho, que está escrito na base preta. Quando nós fazemos produto escalar, nós vamos multiplicar o produto escalar de EI' azul vezes E1, depois EI' azul vezes E2, depois EI' azul vezes E3. Então nós podemos escrever, né, esse produto escalar nesta forma que está aqui. Nesta forma que está aqui, onde nós estamos considerando que quando dois índices se repetem, fica subentendido que existe uma soma nesse índice. Então aqui o índice J está se repetindo. Então na notação inicial de Einstein, isso subentende que existe um somatório em J. Exatamente o somatório que está aqui, entre parênteses, na linha de cima. Então esse somatório que está aqui na linha de cima, entre parênteses, em cor preta, nós podemos representar simplesmente pelo produto VJ-EJ, onde subentende que quando dois índices se repetem, existe um somatório sobre eles. Nós podemos também tirar esse parênteses daqui e simplesmente dizer que o produto escalar de EI' com o vetor V vermelho é dado por essa expressão aqui. Simplesmente dado por essa expressão, onde o VJ eu coloquei do lado esquerdo porque é um número, nós podemos colocar em qualquer lugar. E ficou aqui o produto escalar de EI' com EJ. E como tem um J aqui do V, o outro J do E, os J estão se repetindo, então significa que existe uma soma. Então nós podemos escrever, né, esse produto escalar aqui da primeira linha, exatamente desta forma que está aqui embaixo, onde o índice J repetido subentende esta soma que está na primeira linha. Bom, então, de forma compacta, nós podemos escrever que a componente de I', primo, do vetor V sobre a base azul pode ser escrita em termos da base preta nesta forma que está aqui.
onde o A e J, que eu estou colocando aqui, nada mais é do que esse produto, E' e J, que eu peguei aqui de cima, da segunda linha, aqui de cima. Então, esse resultado, esse produto escalar aqui embaixo, estou substituindo por A e J. Então, eu posso escrever simplesmente dessa forma. E com isso, eu estou relacionando as componentes do vetor V, as componentes cartesianas do vetor V, em relação ao referencial azul, com as componentes do vetor V em relação ao referencial preto. O VJ são as componentes do vetor V no referencial preto e o VI' são as componentes do vetor V no referencial azul. E quem faz a ligação entre eles é este elemento AIJ, que nada mais é do que o cosseno diretor, o cosseno entre os dois eixos, os correspondentes. Muito bem. Agora observe o seguinte. Como o J se repete, nós temos um somatório aqui. Esse I e o J, eles variam de 1 a 3. Pode ser 1, 2 ou 3. Então, para cada I, aqui da esquerda, nós vamos ter um somatório aqui, em J. Então, quando I for igual a 1, vou ter um somatório em J. Quando for igual a 2, tem um somatório em J. E 3, um somatório em J. Muito bem. Isso significa que aqui nós não temos apenas uma equação. Nós temos um sistema de 3 equações. Quando I for 1, temos uma equação. Quando I for 2, tem a segunda equação. E o I for 3, tem a terceira equação. Então, nós podemos escrever esta equação que aparece aqui na faixa amarela nesta forma que está aqui. Na verdade, nós estamos escrevendo por extenso, são 3 equações. Uma para V1, outra para V2 e outra para V3. Então, esse sistema de equações, eles nos definem as coordenadas do vetor no eixo, no sistema de coordenadas na cor azul, em termos das componentes do vetor no sistema de coordenadas na cor preta. Mas podemos escrever isso aqui também nessa forma matricial. Eu posso colocar os azuis, esses componentes azuis, como sendo um vetor coluna, aqui na esquerda. E aqui à direita, eu coloco o vetor coluna como sendo o V1, V2, V3. Portanto, do lado esquerdo, nós temos as coordenadas do vetor no sistema azul. E do lado direito, nós temos as coordenadas do vetor no sistema preto. E o que está associando um com o outro? Esta matriz aqui, ficou no meio. Quem é essa matriz? Essa matriz é a matriz formada por esses elementos que estão multiplicando cada componente. Então, por exemplo, se nós multiplicarmos esta matriz por essa coluna, nós vamos ter, primeiro, essa linha vezes essa coluna. Quando multiplicar essa linha pela essa coluna, nós reproduzimos V1', que é essa primeira equação. Quando multiplicamos a segunda linha por esta coluna da direita, nós reproduzimos o vetor, a componente V2', que é dada pela segunda equação. E quando multiplicamos esta linha por esta coluna, nós vamos ter a componente V3', que é dada pela terceira equação. Então, essa matriz, ela está associada com a rotação dos eixos coordenados em torno da origem. Então, por isso, nós chamamos essa matriz de transformação rotacional, e vamos usar esse símbolo R para ela. Então, essa é a matriz que faz com que o eixo, o sistema de coordenadas girem em torno da origem, né? E associamos aqui as coordenadas do vetor no sistema antigo, né? No sistema referencial de cor preta, que é dado por V1, V2, V3, com a nova situação, que é o sistema na cor azul, cuja componentes são V1', V2' e V3'.
Bom, então voltemos para cá. A definição de AIJ, que é o cosseno do ângulo formado pelos dois eixos. Muito bem. Então, substituindo o A e J pelos respectivos cossenos, essa matriz pode ser escrita nesta forma. Então, é uma outra forma, é outra maneira de nós escrevermos a mesma matriz de transformação rotacional por meio dos seus cossenos diretores. Bem, então, nós temos aqui o cosseno diretor definido desta maneira e também pode ser definido da maneira do lado direito. Aqui é o cosseno entre os dois eixos, x e' e xj. E aqui também, como nós fazemos o produto escalar entre os dois versores, o produto escalar entre os dois versores também vai ser o cosseno do ângulo entre os dois versores, que é a mesma coisa que nós temos aqui do lado esquerdo. Então, fazendo essa operação, eu posso escrever, então, que esse versor E' é dado por este produto aqui, usando a regra da soma, de acordo com a notação inicial de Einstein. Por que eu posso escrever isso? Porque aqui está repetindo o índice J. Então, como repete o índice J, subtende-se que tem um somatório em J. Isso que está escrito aqui é a mesma maneira que escrever por extenso aqui. Então, eu teria EI, produto escalar de EI com J, é J. Então, aqui seria o 1 mais o J igual a 2, mais o J igual a 3. Então, esta primeira linha, ela equivale a essa segunda linha por extenso. Muito bem. Agora eu sei que esse produto aqui, I' vezes E1', nada mais é do que o AI1. É o mesmo que está escrito aqui. É o AI1. Esse termo que aparece entre parênteses seria o AI2 e esse último termo, o AI3. Agora, aplicando novamente a regra da soma nesta terceira linha, observe que aqui tem o índice 1 com 1, aqui índice 2 com 2, índice 3 com 3. Então eu posso abolir o somatório e escrever simplesmente desta forma que está aqui, onde nós temos aqui o índice J se repetindo. E quando o índice se repete, isso significa que existe uma soma sobre esses índices. Então, esse produto, essa componente de E' na base EJ, E' na base é dado por esse produto dos cossenos diretores por cada elemento da base, J. Então, aqui nós estamos associando os versores, né, os versores primo com os versores não primo. Quer dizer, os versores que caracterizam o novo sistema depois da rotação com os versores que caracterizam o sistema antes da rotação, através desse parâmetro AIJ que representa os cossenos diretores. Da mesma maneira, nós podemos fazer, quando nós invertemos, queremos escrever os versores da base E com os versores da base E'. Fazemos o mesmo procedimento e chegamos a essa conclusão. Que os versores da base E, são dados por esse produto, né, do cosseno diretor pela base E'. Muito bem. Então nós temos isso. Nós temos essa expressão aqui. Agora nós sabemos que cada versor, na sua respectiva sistema de referência, seu respectivo sistema de referência, eles formam uma base ortonormal. Então, o E' forma uma base ortonormal, portanto, I' e J' é o delta de Kronig. Muito bem. Mas eu posso escrever isso aqui dessa maneira, então. Que I' e J'
é igual a este termo que eu tirei da relação anterior, aqui de cima. O EI' é esse termo que está aqui em cima. E o EJ' é o mesmo termo onde eu troquei o I pelo J. Então nós temos esse produto aqui. EI', EJ'. É a mesma coisa que eu retirar esse parênteses daqui e escrever dessa forma que está aqui. Tirar o parênteses. O A e L é apenas um número, o AJK também é um número, eu tiro ambos esses números daí e coloco juntos os dois versores. Então aqui eu tenho o produto escalar do versor L com o versor K. Só que nessa base E, esses versores são ortonormais. Então nós podemos substituir isso aqui por um delta de LK. Muito bem. Então, ao substituirmos por delta de Kronecker, LK, então vai sobreviver deste termo apenas os termos em que o L foi igual a K. Então vamos substituir aqui no A e L o L por K e passamos a ter essa relação aqui. Muito bem, então o produto escalar de E' com EJ' vai dar isso que está aqui, a IK, JK. Então lembremos aqui o seguinte, que o K está se repetindo. Então isso significa que tem um somatório no índice K. Então isso que está aqui representa um somatório no índice K. Por outro lado, nós sabemos que esse produto aqui é o delta de Kronecker. Esse delta que está aqui é o delta de Kronecker. Então, eu vou substituir isto aqui pelo delta de Kronecker, que está aqui em cima, na primeira linha. Vou substituir isso aqui pelo delta de Kronecker. Então, esse produto de AIK com a JK dá esse delta de J. Então, mais uma vez, o K se repete, então tem um somatório. Então, para cada par de EJ, nós temos um somatório aqui. Então, para cada par de J, nós temos uma equação. Na verdade, nós temos uma equação para cada par desse EJ aqui. Muito bem. Então, da mesma maneira que nós escrevemos que o E' em função do E, nós podemos também escrever o E em função do A', da maneira que está aqui. Da maneira que aqui fazemos o mesmo procedimento e vamos achar esse produto aqui, que é AK I vezes AKJ é o delta I de J. Ou seja, o K se repete, então tem um somatório em K, e para cada par IJ nós temos uma equação desta aqui. Bem, então vamos mostrar que é o seguinte. O R é uma matriz ortogonal. Se R é uma matriz ortogonal, então esse produto aqui, R vezes a transposta dela deve dar 1. Se é ortogonal, então R, o produto da matriz R pela matriz transposta tem que dar 1. Então a matriz R é isso que está aqui. A matriz R é isso que está aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos determinar esta relação que está aqui explicitamente. Vamos determinar esta relação que está aqui explicitamente. Como o K se repete, então isso subtende que tem um somatório em K. Como eu falei antes, para cada par IJ vai existir uma equação. Então, por exemplo, estamos falando aqui explicitamente. Quando o I for 1 e o J for 1, o que nós vamos ter? O I vai ser 1, o J vai ser 1, vão se manter, mas no K existe um somatório. Então nós vamos somar esse termo aqui em K. Vai ter o K1, o K2 e o K3. Então K1, depois aqui tem um K2 e enfim tem um K3 ao quadrado que dá 1. Depois nós podemos fazer o I igual a 2 e o J igual a 2. E teremos essa expressão aqui da mesma maneira para o I igual a 3, J igual a 3, essa expressão. Quando o I
for diferente de J, por exemplo, I igual a 1, J igual a 2, do lado direito vai ficar 0, porque vai ficar delta de 1, 2, é 0. Então fica 0. E do lado esquerdo nós vamos ter esse somatório aqui. O I é igual a 1, o J é igual a 2. Então o I vai ficar fixo sendo 1, o J fixo sendo 2, mas o K vai variar de 1 a 3. Então o K variou de 1, depois passou a ser 2, depois passou a ser 3. Variou de 1 a 3, então nós temos somatório. O mesmo fazemos para esse caso, I igual a 1, J igual a 3 e 1 igual a 2, J igual a 3. Obtemos essas relações aqui. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse produto. Esse produto dessa matriz com a sua transposta. Quando nós fazemos esse produto da matriz para a sua transposta, o que nós vamos ver? Nós vamos ter, por exemplo, esta linha multiplicada por esta coluna. A primeira linha é multiplicada pela primeira coluna. Quando nós multiplicamos a primeira linha pela primeira coluna, nós vamos ter o primeiro elemento da matriz produto. Mas se nós observarmos aqui, nós vamos ter A1 vezes A1 é 1 ao quadrado. A1, 2 vezes A1, 2 é A1, 2 ao quadrado. E A1, 3 vezes A1, 3 é A1, 3 ao quadrado. Quando nós fazemos o produto desta linha para essa coluna, nós vamos ter exatamente essa primeira linha aqui, que vale 1. Então nós colocamos 1 aqui. Quando nós fazemos o produto da segunda linha pela coluna do meio, nós vamos ter esse número aqui, que é esse resultado que está aqui. E quando nós fazemos o produto da última linha pela última coluna, nós vamos ter esse elemento aqui, que é dado exatamente por esta equação que está aqui na terceira linha. É 1. E os demais, quando nós fizermos, por exemplo, esta linha com a segunda coluna, deve dar esse elemento de matriz aqui. Mas vejamos o que acontece quando eu multiplico a primeira linha com a segunda coluna. Eu vou ter A1 vezes A2, 1, mais A1, 2 vezes A2, 2, mais A1, 3 vezes A2, 3. Que é essa primeira linha que está aqui, que é 0. Então colocamos 0 e isso vai acontecer para todos os demais produtos de cada linha da matriz da esquerda com cada coluna da matriz da direita. E vamos obter esta matriz aqui, que é a matriz identidade. Então nós estamos provando com isso que o produto da matriz rotacional vezes a sua transposta dá a matriz identidade. Portanto, com isso nós provamos que R é uma matriz ortogonal. Então a matriz rotacional, de acordo com o que acabamos de verificar, ela é uma matriz ortogonal. Vamos então fazer uma aplicação para uma rotação em torno do eixo Z. Então, estou colocando aqui um plano, o plano YZ, e aqui um plano perpendicular, que é o plano YX. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um giro, uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z. Quando nós giramos de um ângulo φ em torno do eixo Z, nós vamos ter agora o Y passa a ser Y', e o X passa a ser X'. Ambos giraram de um ângulo φ em torno do eixo Z. E, enquanto isso, o eixo Z' continua sendo idêntico ao eixo Z. Ele é idêntico ao eixo Z. Bem, então considere uma transformação ortogonal que consiste em girar o sistema XYZ de φ em torno do eixo Z. Escreva a matriz da transformação rotacional. Então vamos escrever qual é a matriz que corresponde a esta rotação que acabamos de fazer. A matriz geral é esta. Esta é a matriz geral, a matriz rotacional. O que nós vamos fazer? Vamos olhar para a figura ao lado e verificar quanto é cada ângulo desses que estão na matriz. Por exemplo, quanto é o ângulo entre X' e X. Ora, se olharmos aqui, X' está aqui. E o X está na vertical.
Então, o ângulo entre eles é φ. Então, aqui nós teríamos cosseno de φ. Depois poderíamos ver quem é o ângulo entre x' e y. Esse x' e y. Ora, o ângulo entre x' e y vai ser φ mais 90. Então, φ mais 90. Então, o cosseno de φ mais 90 vai ser o menos seno de φ. Depois teríamos isso aqui, o cosseno do ângulo entre x' e z. O x' está aqui. O x' está no eixo, no plano x, y. E o eixo z está no plano zy. Então, o eixo x' é perpendicular ao eixo z. Então, faz 90 graus, portanto, o cosseno de 90 é zero. Então, isso aqui seria zero. Então, nós teríamos esta matriz. Continuando esse processo, teríamos essa matriz. Aqui é cosseno de φ, aqui é menos seno de φ, aqui é zero. O ângulo entre y' e x também. Entre y' e x vai ser 90 menos φ. Portanto, o cosseno de φ vai ser igual. O cosseno de 90 menos φ é seno de φ. Aqui, entre y' e y, entre y' e y. Ora, se o x girou de φ, o y também vai girar de φ. Então é cosseno φ. E aqui, o eixo z e o eixo z', eles coincidem. O ângulo entre eles é zero. Então, cosseno de zero é 1. Por isso está o ângulo aqui, correspondente a cosseno de zero que aparecia na matriz de cima. Então, essa matriz de rotação, ou matriz rotacional, é em torno do eixo z. Ela se caracteriza por esse cosseno e os senos. Os demais elementos fora da diagonal são zero e esse último aqui da diagonal é 1. Então isso caracteriza a rotação, matematicamente, caracteriza a rotação em torno do eixo z. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o ângulo φ um ângulo infinitesimal e vamos chamar de epsilon. E eu posso pegar então o cosseno de φ e simplesmente expandir esse cosseno em termos de epsilon. O cosseno é pequeno, então usando uma série de Taylor até a segunda ordem, eu teria este resultado aqui. E o seno de φ, como nós vamos fazer uma expansão até a segunda ordem, aparece o primeiro elemento é o epsilon. O próximo elemento já vai ser epsilon ao cubo. Como nós estamos considerando apenas aproximação de segunda ordem, nós vamos abandonar o epsilon ao cubo e ficarmos apenas com o epsilon. Muito bem. Então, a matriz rotacional em torno do eixo x, fazendo o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, em termos de cosseno e de seno de φ, ela tem essa representação aqui. Aqui é 1, aqui é cosseno de φ, aqui seria o menos seno de φ, aqui o seno de φ e aqui cosseno φ. Eu estou substituindo o cosseno e o seno por esses valores infinitesimais aqui. Então, nós fizemos a mesma coisa. Giramos o eixo agora, em lugar de girar em torno do z, giramos em torno do x e deu essa matriz aqui. Girando em torno de y, dá essa matriz que está aqui. Onde aqui fica o cosseno. Aqui na última também é cosseno de φ. Aqui fica o seno de φ, aqui fica menos seno de φ. E na diagonal fica 1. Esse 1 aqui no centro da diagonal, no meio. Muito bem. E o z nós fizemos explicitamente, que é isto aqui. Muito bem. Então nós temos as três matrizes rotacionais em relação aos três eixos, x, y e z. Agora vamos ver como é que essas rotações comutam. Nós já vimos mecanicamente, no início da aula,
que as rotações em eixos diferentes não comutam. Então vamos ver aqui de quanto elas não comutam. Bem, então vamos pegar aqui e fazer o produto dessas duas matrizes, Rx e Ry. Quando pegamos, multiplicamos a matriz Rx pela matriz Ry, nós temos esta relação aqui. Temos esta matriz resultante do produto das duas. Nós podemos também fazer agora o contrário, multiplicar a matriz Ry pela matriz Rx, inverter essa ordem aqui. Quando nós invertemos a ordem, multiplicamos Ry por Rx, nós vamos ter esta outra matriz aqui. E essas matrizes, elas são diferentes. Elas são diferentes. Nós observamos, por exemplo, que na matriz de cima, esse segundo elemento da primeira linha é zero, enquanto na matriz de baixo, o segundo elemento da primeira linha é ε². Então são matrizes diferentes. Ora, se elas são diferentes, então essas rotações não comutam. Quando nós giramos em torno de eixos diferentes, primeiro giramos em torno de x, depois em torno de y. Depois fizemos, primeiro giramos em torno de y, depois em torno de y, elas não comutam, são diferentes, exatamente como foi diferente aquela demonstração mecânica que nós fizemos no início da aula. Muito bom. Então vamos subtrair uma da outra. Quando nós subtraímos uma da outra, vai sobreviver apenas esse termo aqui. Esse termo ε² e esse termo que está aqui, ε². Então sobrevive só isso. O resto é zero. Então, chegamos à conclusão que, de fato, essa matriz, né, as rotações em torno de eixos diferentes, no caso aqui o eixo x e o eixo y, não comutam. Dá uma matriz diferente de zero. Muito bem. Então voltemos para cá, repetindo aquele resultado da comutação dessas duas rotações em torno do eixo x e em torno do eixo y. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela matriz, rotação em torno do eixo z, essa matriz aqui, rotacional em torno do eixo z, e vou verificar o seu resultado quando eu colocar aqui dentro o ε². Vou colocar ε². Quando eu coloco o ε² aqui vai virar ε². Aqui vai virar ε², aqui vai ficar ε² e aqui também é ε². O resto não muda. Então vamos fazer isso. Vamos usar como argumento dessa rotação o ε². Então fizemos isso. ε², aqui ficou a quarta ao quadrado. Então isso aqui eu posso reescrever desta forma que está aqui, quando eu desprezo esses termos maiores que ε². Então aqui tem o ε elevado à quarta. Como nós estamos fazendo um cálculo até segunda ordem ε, todos os termos que aparecem aqui maiores do que ε², nós vamos eliminar. Então nós eliminamos esse termo e este termo aqui de baixo. Então esta matriz, até segunda ordem, se reduziu a esta que está aqui. Muito bem. Agora, quando nós olharmos aqui para cima, nós vamos ver aqui uma identidade. Então, aqui é uma identidade, essa matriz de baixo com essa matriz de cima. A menos desse 1 que aparece aqui na diagonal. A menos desse 1 que aparece na diagonal. Ora, então eu posso dizer que essa matriz aqui de cima, ela pode ser escrita como sendo a matriz identidade menos a matriz que está aqui embaixo. Porque eu fazendo isso, quando eu subtrair a matriz identidade dessa matriz que está aqui embaixo, né, ou essa que está embaixo menos a identidade, nós vamos obter essa que está aqui em cima. Então eu posso escrever o seguinte, que esse resultado, né, da comutação da matriz Rx com Ry vai ser igual isso que está aqui. Mas isso que está aqui nada mais é do que o
o RZ epsilon quadrado, essa matriz de baixo, menos a matriz de identidade, menos 1. Quando fizer isto aqui, menos 1, esse termo da diagonal desaparece e nós vamos cair no resultado de cima. Portanto, nós podemos escrever que a comutação da rotação Rx e Ry dá como resultado a comutação em torno do eixo Z menos a matriz de identidade. Então, isso aqui é a regra de comutação infinitesimal, para uma rotação infinitesimal, né, em torno do eixo X e do eixo Y, que dá como resultado, isso aqui dá como resultado uma única rotação em torno de Z menos a matriz de identidade. Muito bem. Então, vamos ver agora as rotações infinitesimais em mecânica quântica. Nós vamos utilizar esse resultado aqui para obtermos as comutações na mecânica quântica. Então, vamos lá. Então, seja R uma operação rotação caracterizada por uma matriz R 3x3 ortogonal. Vou chamar de dr o operador no espaço dos quetes. Então, o dr funciona da seguinte maneira. Quando ele é aplicado no ket alfa, ele leva esse ket alfa a um ket alfa R, que é o ket rotacionado. Ou seja, esse operador dr, ele gera uma rotação no ket alfa. Digamos que tenhamos um vetor aqui. Quando nós aplicamos uma matriz rotacional no vetor, essa matriz vai girar o vetor para uma outra posição. Então é o que está acontecendo aqui nos ket. Esse operador, ele vai atuar nesse ket alfa e vai girar esse ket alfa para uma nova posição que nós vamos chamar de ket R. Então o alfa é o ket no sistema original e alfa R é o ket no sistema rotacionado, depois de se aplicar o operador dr, que é o operador rotação. Vamos fazer aqui uma analogia com a translação. Na translação, nós descobrimos que ela pode ser representada, uma translação infinitesimal, por esse operador aqui. 1 menos I, unidade imaginária, momento P, escalar, esse diferencial infinitesimal dx' dividido por h barra. Então vamos fazer a mesma coisa para um operador rotacional infinitesimal. Então nós vamos substituir o momento linear pelo momento angular. E esse deslocamento aqui nós vamos substituir por um ângulo. Então vamos substituir esse vetor dx' por esse vetor n chapéu dφ, onde esse n chapéu representa o eixo em torno do qual se girou um ângulo dφ. Então, assim, representa o eixo onde nós fizemos em torno do qual fizemos uma rotação dφ. Então, dessa maneira, nós definimos o operador rotação infinitesimal. No lugar do momento, momento linear, nós colocamos o momento angular, J, e em lugar de dx', nós colocamos o dφ, multiplicado pelo versor que representa o eixo em torno do qual fizemos a rotação de dφ. Muito bem. Então, isto aqui, D, representa a rotação infinitesimal de um ângulo dφ em torno desse vetor N, chapéu, e momento angular J. E J é um operador hermitiano. Portanto, esse N ele está caracterizando o eixo em torno do qual nós fazemos a rotação. Muito bem. Vamos partir para a rotação finita, da mesma forma que fizemos a translação finita a partir da translação infinitesimal. Vamos identificar esse N como sendo o versor Z, de maneira que o produto escalar do momento angular J com o versor N vai ser JZ. Vai ser a componente de J na direção Z.
Então, esse dφ, substituindo isso aqui na expressão dφ, nessa expressão que está aqui, Jn, vamos substituir por Jz. Então, nós temos esta equação para a rotação infinitesimal em torno do eixo Z, onde o J é a componente do momento angular em torno do eixo Z. E dφ é o ângulo que girou em torno do eixo Z. Agora vamos considerar, como fizemos lá na translação, que dφ seja um ângulo infinitesimal dado por um ângulo finito, φ dividido por n, onde esse n é um número inteiro tendendo para infinito. Muito bem. Então nós podemos escrever, quando nós aplicarmos n vezes esse operador, se eu quero fazer uma rotação de um ângulo finito, eu vou aplicar n vezes esse operador, de maneira que eu vou girar de dφ em dφ, até atingir aquele φ finito, aquele ângulo finito. Então, essa aplicação n vezes desse operador, eu posso representar como isto aqui elevado a n. Isto aqui é elevado a n, né? Onde φ sobre n é o dφ. É o dφ que está aqui na equação da rotação infinitesimal. Então, posso fazer isso aqui. Muito bem. Então, com isso, nós estamos escrevendo que a rotação finita, o operador rotação finita, é dada por essa expressão, né, da rotação infinitesimal elevada a n, no limite em que n vai para infinito. Com isso, nós giramos até atingir o ângulo φ, que é um ângulo finito. Então, isto aqui, esse limite aqui, n para infinito, nós podemos escrever em termos da exponencial. Nós podemos mostrar, como fizemos anteriormente, no caso da translação, que isso aqui, no limite n para infinito, representa essa exponencial aqui. Então, vamos escrever o operador rotação finita em termos dessa exponencial, cujo expoente depende do momento angular em direção z e o ângulo de rotação. Nós podemos também observar que isto aqui pode ser expandido em série de Taylor, né, da mesma maneira, e esse resultado aqui, expandindo isso em série de Taylor, esse resultado aqui é exatamente igual a esse que está aqui embaixo do limite n para infinito. Muito bem. Então, postulado. O operador rotacional dr tem as mesmas propriedades do grupo R. Então, vamos verificar isso aqui. Quais são as propriedades de grupo? Propriedades de grupo são essas quatro que estão aqui. Então, o grupo R, ou seja, o grupo das rotações, tem essa propriedade. A identidade, que quando o R é multiplicado pela matriz identidade, vai dar a própria matriz R. Então, nós vamos dizer também que o operador dr multiplicado pelo operador unitário, 1, aqui, ele vai dar o próprio operador dr. A segunda propriedade da completeza, o produto de duas rotações, R1 e R2, dá uma terceira rotação. Ou seja, eu posso substituir duas rotações sucessivas por uma única rotação e chegar no mesmo resultado. Então, nós vamos dizer aqui também, né, no caso dos operadores, né, que a aplicação de a aplicação sucessiva do operador D, de R2 depois de R1, equivale a uma única operação do operador D de R3. A inversa, propriedade inversa. A matriz, já vimos que a matriz de rotação ela tem uma propriedade inversa. Ela tem a sua inversa. Então, da mesma maneira, o operador rotacional, né, ele vai ter o seu inverso, cujo produto, né, do operador pelo inverso dá 1. E aqui é a propriedade associativa, né? Nós podemos fazer associação R1, R2, R3, ou então R1, R2, R3, ou então assim. Da mesma maneira, desde que não mudemos a ordem das operações, da mesma maneira nós podemos escrever, né, que o operador de R1 aplicado nesse produto é igual
o produto que está entre o colchete vezes o operador DR3, que é igual ao produto dos três. Então nós dizemos, com essa verificação, nós dizemos que o operador DR tem as mesmas propriedades de grupo, né, das rotações R. Muito bom. Bem, então ver as relações de comutação da mecânica quântica. Vamos partir dessa relação que obtivemos para rotações infinitesimais e, em analogia com as rotações infinitesimais, vamos escrever a mesma expressão para o operador rotação, em torno de x, y e z. Então, a comutação em torno de x e y, que é o lado esquerdo da equação, ela é igual ao comutador do operador D em torno de x e y é igual ao operador D em torno de z, com epsilon ao quadrado aqui menos 1. Vamos partir então desta relação. Então eu sei o seguinte, eu sei que esse operador, eu posso escrever esse operador dx desta forma como está aqui, até a segunda ordem epsilon. O dy eu posso escrever desta forma também até a segunda ordem epsilon. E o dz dessa forma que está aqui, até a segunda ordem em epsilon. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse resultado aqui e expandido até a segunda ordem epsilon. Então eu fiz para o z, para o x e para o y, para a rotação em torno dos três eixos. Aqui está para o z, daí eu fiz o mesmo procedimento para o x e para o y, considerando rotações infinitesimais epsilon. É o que está escrito aqui. E vamos agora utilizar esse resultado nessa equação em cor vermelha. Vamos utilizar esse resultado nessa equação em cor vermelha. Lembrando que o dz epsilon quadrado até a segunda ordem, se nós pegarmos dz epsilon quadrado até a segunda ordem, vamos ter 1, aqui epsilon quadrado, aqui epsilon quarto. Então epsilon quarto nós vamos eliminar e vamos deixar apenas o termo em epsilon quadrado. Por que estou escrevendo aqui dessa forma? Porque nós vamos precisar usar aqui do lado direito na equação na cor vermelha. Muito bem. Então eu sei o seguinte, que esse produto, usando essas equações que temos aqui para dx, dy, dz, esse produto dx, dy, faço dessa maneira e dá como resultado isso aqui até segunda ordem. Os termos em terceira ordem e quarta ordem abandonamos. O dy, dx, quando faço esse produto, vai dar isso aqui também até a segunda ordem, abandonando-se os termos em terceira e quarta ordem. E repetimos aqui o dz de epsilon 2, que já está até a segunda ordem. Agora eu vou substituir cada resultado desse, vou substituir nessa equação em vermelho que está aqui. Então, vamos substituir cada termo desse naquela equação. Então, nós vamos ter como resultado isto aqui. dx, dy, menos dy, dz, menos dy, dx, dá isso que aparece aqui. Depois de fazendo uma grande simplificação. Então, substituímos essas três termos em vermelho nessa equação aqui. E como resultado, depois de simplificar, como resultado temos isto que está aqui. Muito bem. Agora, o dz ao quadrado, dz é 2, é dado por isto aqui. dz é 2 é dado por isto aqui. Então eu sei do lado esquerdo dessa equação, nós obtivemos este valor. E do lado direito, nós sabemos que dz é 2 é dado por isso aqui. Então agora eu vou substituir esta e esta naquela equação anterior, e nós vamos ter isto aqui, simplesmente.
Muito bem. Então, depois das substituições, naquela equação, vamos ter isso aqui. Agora, 1 com 1 vai cancelar e temos simplesmente isso. Então, a comutação do operador JX com o operador JY, que é JX menos vezes JY menos JY vezes JX, dá IH barra JZ. Quer dizer, eles não comutam. Dá como resultado a rotação, o momento angular no eixo Z. Então, nós podemos escrever, da maneira usual, que a comutação de JX com JY é IH barra JZ. Esta é a relação de comutação da mecânica quântica para o momento angular, JX e JY, que dá JZ. E, repetindo o mesmo cálculo para JX com JZ e JY com JZ, nós vamos ter essa relação geral. E o comutador, o operador JI com J, vai dar IH barra, isso aqui é aquele coeficiente civita, e aqui a componente K, a terceira componente do momento angular. Então, portanto, essa expressão nessa faixa amarela representa a relação fundamental de comutação do momento angular que obtivemos a partir daquelas considerações iniciais da demonstração, digamos, mecânica de que rotações em eixo diferente não comutam, e depois transformamos a ideia numa matriz, matematizamos aquela demonstração mecânica, e a partir daquela matriz rotacional infinitesimal, nós chegamos aqui, né, na relação fundamental de comutação do momento angular na mecânica quântica. Relação importante para o estudo dessa matéria. Vamos então verificar o comportamento de spin-meio e rotações finitas, né, começando com o operador rotação para spin-meio. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos definir, ou melhor, vamos relembrar o operador de spin SX, SY e SZ, escritos na base dos ket, dos AutoCAD do operador SZ. Então esse mais e menos que aparece aqui são os AutoCAD do operador SZ. Então escrevemos o SX, operador SX, operador SY, operador SZ, nessa base, né? E estamos aqui relembrando. Muito bem. E vamos utilizar, a partir daqui vamos fazer essas operações de rotação para o spin-meio. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar esse operador rotação em torno de Z num ket alfa genérico. Quando nós aplicarmos esse operador rotação no ket alfa genérico, nós vamos ter um ket que nós chamamos o ket rotacionado, né? E esse operador dz, lembrando, é dado por essa expressão aqui, onde agora, aquele momento genérico, jz, nós estamos substituindo pelo valor do spin, pelo operador spin na direção z. Então, jz agora passou a ser o nosso spin. O momento angular j genérico passou a ser esse momento angular de spin aqui, sz. Muito bem. Então, vamos determinar o valor esperado, SX, do operador SX, após a rotação em torno do eixo Z. Muito bem. Então, o que nós queremos? Nós queremos saber qual o valor esperado desse operador SX no estado rotacionado. No estado rotacionado. Esse estado aqui é o estado rotacionado. E o que é esse valor esperado aqui? No estado rotacionado. Vai ser o valor esperado de SX, onde o ket que aparece lá direito vai ser o ket rotacionado e o Bra que aparece à esquerda vai ser o Bra rotacionado.
Ou seja, são os cat, o cat e o bra após a rotação. Muito bem. Mas agora, eu lembro o seguinte, né, que esse cat alfa rotacionado aqui, ele é obtido aplicando esse operador rotacional no cat inicial, no cat alfa, no cat inicial. Então vou utilizar isso aqui e colocar aqui. Então agora eu tenho do lado direito, substituir o cat alfa R por operador D aplicado no cat alfa, está aqui. E aqui do lado esquerdo, o bra alfa eu vou substituir pelo bra desse produto aqui. Então o bra desse produto vai ser o DZ adaga vezes o bra alfa. Muito bem. Então vamos analisar esse operador que ficou dentro do bracket. Ficou entre o bra e o cat. Então esse operador aqui, eu vou escrever o SX em vermelho para salientar, e esse X em vermelho para salientar que é esse operador que está aqui dentro, em vermelho. Eu tirei da primeira linha, desse operador SX aqui na primeira linha. Então vamos analisar o comportamento desse operador que fica entre o bra e o cat. E o EIZ é esse termo que está aqui. Muito bem. Então vamos fazer esse produto aqui. Ó. Vamos fazer esse produto. Isso, vezes isso, vezes isso. Exatamente o que está aqui nessa última linha. Vamos fazer esse produto. Produto aqui. Que é dado por isso. Muito bem. Agora observe que aqui tem um cat mais. Esse cat mais, ele é AutoCat do operador SZ. Da mesma maneira, esse cat menos, esse bra menos, ele é AutoCat desse operador SZ que está aqui. Então, multiplicando pela esquerda e pela direita, o operador que está à esquerda ele vai atuar nos cat. E o operador que está à direita vai atuar nos brais. Então, fica essa expressão que está aqui. Depois, quando nós aplicamos esses operadores nos seus respectivos cat, vai dar os autovalores. Então, por exemplo, o SZ aplicado no cat mais vai dar como autovalor H barra sobre 2. O SZ aplicado no cat mais dá como autovalor H barra sobre 2. Então vamos substituir o SZ por H barra sobre 2. A mesma coisa fazemos para as demais aplicações. Ou vai ser H barra sobre 2 ou vai ser menos H barra sobre 2, dependendo do cat onde está, sobre o qual está atuando. Muito bem. Daí, simplificando isso aqui, né, como agora o que ficou aqui na exponencial são tudo números, nós podemos rearranjar da melhor maneira possível. E rearranjando tudo, nós vamos chegar a essa conclusão aqui. A essa conclusão que está aqui. O que sobrou foi somente o E elevado a φ. E o E elevado a menos φ, depois de toda a simplificação. Muito bom. Então eu vou usar agora, aqui E elevado a φ e E elevado a φ, eu vou usar aquela forma de Euler. E elevado a φ é cosseno de φ mais I seno de φ, e reescrever esse último termo aqui desta forma. Desta forma aqui em termos de cosseno e seno. Eu posso escrever assim, em termos de cosseno e seno. O E elevado a φ é cosseno de φ mais seno de φ, o E elevado a menos φ é cosseno de menos seno de φ. Né? E agora eu vou rearranjar esses termos aqui de maneira que coloque a parte real de um lado e a parte imaginária de outro. Né? Vamos rearranjar isso aí e escrever, né, dessa forma que está aqui. Depois que rearranjamos, colocamos a parte real desse lado aqui e todos aqueles termos que são multiplicados por I, tem um I aqui e o I aqui também, coloquei o I evidência e deixei aqui. Deixei aqui. Muito bem. Então nós temos agora essa expressão para esse produto de operadores. Muito bem.
Isto aqui nós identificamos como um operador SX. E o do lado direito nós identificamos como um operador SY. Identificamos esses dois operadores. Por isso é a razão de nós separarmos a parte real da parte imaginária, para identificar aqui o operador SX e aqui o operador SY. De maneira que agora o produto desses três operadores fica escrito desta forma, né? Ou seja, agora podemos calcular que o valor esperado do operador SX no estado rotacionado, que é dado por isso aqui, pode ser representado assim. Substituir vermelho por o que está em preto aqui, que é o que estava nesta linha de cima. Bem, vou separar isto aqui, vou separar de maneira que eu possa escrever ainda que o valor esperado deste operador SX no estado rotacionado é dado por esse termo, cosseno φ, menos esse termo, seno de φ. Ora, isso que aparece aqui, Bra alfa SX ket alfa, é o valor esperado do operador SX antes da rotação, quer dizer, no estado inicial. E este aqui é o valor esperado do operador SY antes da rotação, ou seja, no estado inicial, né? Então eu posso escrever, definir que isto aqui vou chamar de SX, e isto aqui eu vou chamar de média em SY. E essa média aqui é antes da rotação. Antes da rotação, enquanto essa média que está aqui à esquerda é depois da rotação, quer dizer, no estado rotacionado. Com isso, nós associamos o valor esperado no estado rotacionado com o valor esperado no estado não rotacionado, no estado inicial. Então, nós temos aqui, fazendo essa substituição, nós temos que o SX, o valor esperado do operador SX no estado rotacionado, é dado por essa expressão em termos dos valores esperados do SX e SY antes da rotação. Esse cálculo foi feito aqui, nós podemos fazer também, né, para o valor esperado no estado rotacionado para o SY e também o valor esperado no estado rotacionado para o SZ, fazendo o mesmo procedimento. Vão obter expressões semelhantes. Muito bem. Então, considerando a matriz de rotação em torno do eixo Z, ela é dada por isso, então nós podemos escrever o seguinte. Considerando que a matriz de rotação do eixo Z é dada por isso aqui, eu posso escrever simplesmente, né, de uma forma compacta, colocar aqui à esquerda a matriz coluna com os valores esperados no estado rotacionado do SX, SY, Z, e aqui a matriz coluna, né, dos valores esperados antes da rotação. E entre eles, vamos colocar aqui aquela matriz rotacional em torno do eixo Z. E com isso, nós obtemos todos os valores esperados, os três valores esperados depois da rotação, sem precisar fazer mais aquele cálculo que nós fizemos anteriormente, aquele cálculo longo que fizemos para obter esse resultado aqui. Então vamos lá. Vamos mostrar que usando a matriz rotacional em torno do eixo Z, nós obtemos esse mesmo resultado aqui para o SX, o valor esperado de SX no estado rotacionado. E isso vai valer também para os demais, SY e SZ. Então, nós vamos usar desse lado esquerdo uma matriz coluna dos valores esperados após a rotação em cada eixo, e aqui os valores esperados antes da rotação em cada eixo. E entre eles, a matriz rotacional em torno do eixo Z. E nós estamos supondo que as rotações tenham ocorrido em torno do eixo Z. Muito bem. Então, quando fazemos esse produto, o que nós obtemos? Esse primeiro aqui, o SXR, vai ser essa linha multiplicada por essa coluna, que dá isto aqui.
O SY vai ser essa linha multiplicada por essa coluna, que dá isso. E o SZ vai ser essa linha multiplicada por coluna, que é isso. Então, se nós olharmos para cá, para a primeira linha, essa primeira linha que aparece aqui, que o valor esperado do operador SX no estado rotacionado é igual o valor esperado do SX no estado não rotacionado vezes o cosseno de φ menos o valor do esperado SY no estado não rotacionado vezes sinus φ. Isso aqui é o mesmo resultado que obtivemos antes. Esse resultado aqui. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui serve para o SX, então vai servir também para o SY e o SZ. Então o SY vai ser dado por essa segunda linha e o SZ pela terceira linha. Ou seja, o SZ não muda nada porque o eixo Z e o Z' não se alteraram. O eixo Z' é idêntico ao eixo Z. Muito bem, então em geral, nós podemos escrever dessa maneira, que o momento angular K, né, o valor esperado do momento angular K no estado rotacionado é dado por esse somatório. O somatório em L, né, de R multiplicado pelo valor esperado do operador J antes da rotação. Antes da rotação. Ora, aqui eu tenho um somatório em L. Aqui eu tenho um somatório em L. Quer dizer, para cada K eu tenho um somatório em L. Então nós vamos ter várias linhas aqui, dependendo do K. Para cada K nós vamos ter K variando de 1 a 3, nós temos 3 linhas. E esse produto aqui, de uma matriz 3x3. E essa matriz que está aqui dentro, esse RKL, são os elementos de entrada da matriz rotacional. Funciona exatamente como um sistema clássico sobre rotação. O procedimento é o mesmo que fazemos lá no sistema clássico sobre uma rotação. Muito bem. Então, em geral, né, o valor esperado do momento J, da componente K do momento J, né, no estado rotacionado, é dado por produto da matriz rotacional vezes os valores esperados dos estados antes da rotação. Então, essa é a expressão geral para nós obtermos os valores esperados após a rotação. Muito bem. Então, vamos ver de novo a precessão do spin, agora reexaminada. O hamiltoniano do spin é dado dessa forma, com a carga negativa. Vamos considerar o eixo Z na direção do campo magnético. Portanto, esse hamiltoniano pode ser escrito nesta forma, ômega vezes a componente SZ, onde o ômega é dado por essa expressão aqui. Muito bem. O operador evolução temporal, lembrando, é dado por essa exponencial, onde aqui no expoente nós temos o hamiltoniano. Como o hamiltoniano é ômega SZ, colocamos aqui ômega SZ. Bem. Por outro lado, com H igual a SZ, se eu substituir agora, né, H por SZ, nós vamos ter que esse operador rotacional de um ângulo φ vai ser dado por isto aqui. I SZ sobre H barra de φ. Muito bem. Então, usando as expressões de rotação spin meio, com φ igual a ômega t, vou usar aquelas expressões que nós obtivemos aqui. Vamos usar essa expressão aqui. Agora, chamando de φ, o ângulo φ, o ângulo subtendido pela frequência vezes o tempo. O argumento que está no cosseno. Então, substituir φ por ômega t. Vamos substituir φ por ômega t. Então, nesse caso, nós vamos ter que os valores esperados são dados por essas expressões aqui, onde ômega t está substituindo φ.
Muito bem. Ou seja, eu posso escrever, né, que os valores esperados, né, em um tempo t qualquer da respectiva componente do operador spin é dado simplesmente pela aplicação da matriz rotacional em torno do eixo z vezes a, a matriz coluna constituída pelos valores esperados no tempo zero. Então aqui o tempo zero e aqui à esquerda o tempo t. Então o tempo zero está representando os valores esperados do sistema antes da rotação. E aqui o tempo t está representando os valores esperados após a rotação. E aqui entre eles nós temos a matriz rotacional, onde o φ é simplesmente ômega-t. E obtemos assim as mesmas expressões que já tínhamos obtido antes para a apreciação do spin, que obtivemos nos tópicos anteriores. Muito bem. Então vamos ao formalismo de duas componentes de Pauli. Chamamos também spinor de duas componentes. Muito bem. Vamos representar esse ket mais, que é um AutoCAT do SZ, vamos representar nessa base aqui 1, 0, por esse vetor coluna 1, 0. E o menos, vamos representar por essa coluna 0, 1. De maneira que a essa coluna vamos chamar de xi mais, e essa coluna vamos chamar de xi menos. A esse vetor vamos chamar de xi mais e este outro vetor de xi menos. Muito bem. O conjugado desse ket é o Bra. Então, o Bra corresponde, nesse caso, à transposta dessa coluna. Então, o Bra seria 1, 0. E seria o conjugado do xi mais. E o Bra do menos seria a transposta dessa coluna. Então seria 0, 1. E podemos representar em termos do xi como xi menos adaga. Então, para os estados kets e bras arbitrários, vamos pegar um ket alfa aqui, arbitrário. Bom, se ele é arbitrário, nós sabemos que nós podemos escrever desta forma que está aqui. Podemos escrever dessa forma que está aqui, ou seja, o que está em vermelho é a projeção do alfa, do ket alfa, sobre o ket mais, e aqui a segunda termo em vermelho, o segundo termo em vermelho, é a projeção do ket alfa sobre o ket menos. Muito bem. Mas olhando aqui para cima, dessa relação que está aqui em cima, o ket mais é dado por esse vetor coluna 1, 0, e o ket menos é dado por esse vetor coluna 0, 1. Quando eu multiplico isso, o vermelho, pela essa coluna 1, 0, e este vermelho aqui pela coluna 0, 1, né, o que vai acontecer? Depois que eu multiplico e eu somo as duas colunas, eu vou obter essa coluna aqui. Então, o ket alfa é dado por esta coluna, e representa a projeção do ket alfa na direção mais e a projeção do ket alfa na direção menos, do ket menos. O conjugado do ket alfa é o Bra alfa. Então, fazendo a mesma coisa, o conjugado do ket alfa é o Bra alfa. Então, aqui nós vamos substituir o que é ket, vamos substituir pelos Bras. Então, aqui o ket alfa vai ser o Bra alfa e o Bra mais vai ser o ket mais. Assim sucessivamente, escrevemos desta forma. E esta forma aqui, olhando para essas duas colunas, para essas duas linhas aqui, a segunda linha, se nós substituirmos, né, esse Bra mais pela linha 1, 0 e a mesma coisa, o Bra menos por essa linha aqui, 0, 1, nós vamos obter esta linha, né, dado pela projeção
do alfa no ket mais e também a projeção do alfa sobre o ket menos. Então, isso aqui nós chamamos de spinor. Essa componente que aparece aqui, nós chamamos de spinor, que eu posso escrever também assim, dessa forma. Chamar esse primeiro termo de C+, o segundo termo de C-, né? Ou escrever assim, fazendo o que eu fiz inverso para chegar aqui. Escrever que isso aqui vai ser o C+ vezes essa coluna, mais o C- vezes essa coluna. Ó. Obviamente, quando somar essas duas colunas, nós vamos obter essa coluna que tínhamos anteriormente. Ou ainda, como 1, 0 é este que se mais, e o 0, 1 é o que se menos, podemos ainda escrever o que se dessa forma que está aqui, em termos dos seus spinores. E o conjugado QC, nós podemos escrever simplesmente desta maneira, fazendo o conjugado disso que está aqui. Ou o conjugado disso que está aqui, que é uma coluna e virou uma linha. Ou desse que está aqui. Ou simplesmente escrevendo assim, C' estrela, vírgula, C- estrela, que é o transporte dessa coluna que está aqui. Muito bem. Então, vamos às matrizes de Pauli. Voltando aqui à representação do operador SX na base dos AutoCAD do operador SZ, eu vou fazer agora achar esse elemento de matriz, né, na base, né, usando essa base dos AutoCAD do operador SZ, esse elemento de matriz eu posso escrever assim, multiplicar essa linha de cima pela direita pelo BRA mais e pela esquerda pelo CAT mais. Quando eu faço isso, obtenho esse resultado. Esse daqui é zero, esse aqui é zero, né? Então anulou tudo. O resultado disso dá zero. Quando eu acho esse elemento de matriz, menos com mais, o que vai acontecer? Esse aqui é zero. Desapareceu esse termo. Entretanto, cada um desses dá 1, portanto, vai dar H barra sobre 2. Quando fizer isso aqui, a mesma coisa, esse aqui é 1, aqui é 1, esse aqui desaparece, os dois são 0, fica H barra sobre 2, e esse último, ambos são 0, vai dar 0. Portanto, agora escrevendo isso aqui em termos da matriz, isso aqui são os elementos de entrada da matriz que nós obtivemos, nós podemos escrever assim. Isso aqui é isso, H barra sobre 2 vezes essa matriz, onde eu botei o H barra sobre 2 em evidência. Essa matriz que está aparecendo ao lado direito, a gente pode chamá-la de sigma x. Sigma x em alusão ao SX que estava aqui. Né? Ou H barra sobre 2, sigma 1. Né? Sigma 1 usando aquela notação inicial. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Da mesma maneira, né, podemos então escrever que a matriz de Pauli é representada por esta matriz aqui, a matriz sigma 1, ou a matriz sigma x é representada por esta matriz aqui, conhecida como matriz de Pauli. Então, em geral, se nós fizéssemos o mesmo procedimento para o y e o z, em geral podemos escrever o seguinte, que os elementos de matriz são dados desta forma, que é H barra sobre 2, sigma k, mais ou menos, vírgula, mais ou menos. Eu posso escrever assim, os elementos de matriz, ou então escrever o elemento de matriz dessa forma aqui. Quando o k for 1, vai ser x, aqui vai ser o sx, aqui é o sigma x. Quando o elemento de matriz aqui for o sy, aqui vai ser sy, aqui é sigma y. Se for sz, aqui é sigma z. Ou se for 1, 2, 3, coloca 1, 2, 3 do lado direito. Muito bem. Então, essas matrizes sigma 1, sigma 2, sigma 3 são essas que estão aqui. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, que são conhecidas como as três matrizes de Pauli. Bom, vamos fazer o valor esperado, SK, do operador SK. Ora, o valor esperado eu posso escrever dessa maneira, num estado qualquer genérico, aí, um estado alfa, no ket alfa, o valor esperado no ket alfa é escrito dessa maneira aqui. Muito bem. Agora eu posso introduzir, né, à esquerda e à direita do operador SK, eu posso introduzir essa relação de completeza, que vale 1, tanto à esquerda como à direita, vale 1, sem alterar nada.
Daí eu observo o seguinte, tirando os somatórios daí, botando para de fora, eu vou ter agora esse produto aqui, esse produto escalar do lado esquerdo, esse produto escalar do lado direito, e no meio temos esse elemento de matriz. Esse elemento de matriz do operador SK na base formado pelo esquete A, pelo esquete de um certo operador hermitiano A. Muito bom. Então isso aqui é o spinor, que se, isso aqui é o conjugado, e o que está aqui no meio, são as matrizes de Pauli. O que está aqui no meio são as matrizes de Pauli, quando nós usamos aquela base dos AutoCAD do SZ. De maneira que os valores esperados, nós podemos escrever dessa forma aqui. H barra sobre 2, aqui o spinor conjugado, aqui a matriz de Pauli, correspondente ao SK, e aqui o spinor. Então, dessa forma, nós temos uma maneira compacta de escrever os valores esperados dos spins nas três direções em termos das matrizes de Pauli. Então vamos ver algumas propriedades das matrizes de Pauli. Por exemplo, qualquer uma delas ao quadrado representa a matriz de identidade. Né? A soma dá zero para i diferente de j. Fizemos essa soma aqui. Ou o anticomutador de sigma i e sigma j é 2 vezes delta i j. E o comutador é dado por essa expressão aqui. Né? O sigma ij adag é igual ao próximo sigma i. O determinante de todas elas dá zero. E o traço de todas elas também é zero. Então, se qualquer uma das matrizes de Pauli, o traço é zero. Então, quando nós fazemos um produto escalar de uma matriz de Pauli, de uma matriz sigma, por um vetor A, matriz sigma por um vetor A, nós consideramos o seguinte, que esse operador aqui, na verdade, ele é um operador cujas componentes são matrizes. Então esse vetor, que a gente pode considerar um operador, né, na verdade, ele é quando nós chamamos um operador vetorial, né, na verdade, o que nós temos aqui é um operador cujas componentes dele são matrizes. Então, identificando que as componentes dele são matrizes, né, a matriz sigma 1, sigma 2, sigma 3, então nós usamos aqui aquele mesmo procedimento de produto escalar para vetores. Então, esse produto escalar simplesmente é somatório de sigma k a k. Daí eu faço, vai ficar sigma 1 vezes A1, onde os AKs, A1, A2, A3, são as componentes do vetor A. Então, quando eu fizer o produto escalar, vai ter a matriz sigma 1 vezes a componente A1, mais a matriz sigma 2 vezes a componente A2, mais a matriz sigma 3 vezes a componente A3, que é o que está escrito aqui. E nós fazemos as operações. Multiplicamos essa matriz por A1, esta por A2, essa por A3, somamos, né, os respectivos termos de entrada e nós temos essa outra matriz resultante aqui. Então, essa é a matriz resultante quando nós temos o produto de uma matriz sigma, do vetor matricial sigma de Pauli, por um vetor A qualquer. Muito bem. Então, rotações no formalismo de duas componentes. Bem, vamos estudar a representação matricial do operador rotação. Esse operador aqui. Então, esse operador é escrito dessa forma. Lembrando que é escrito dessa forma, em termos do momento S, momento angular S. Né? Como S é escrito como H barra sobre 2 vezes sigma, nós vamos substituir agora, em lugar do operador S, nós vamos botar essa matriz lá em cima. O operador matricial lá em cima. Então fica escrito desta maneira, onde agora nós temos um produto escalar da matriz sigma, vetor sigma, com esse vetor unitário n. Lembrando, vamos usar essa identidade aqui, que esses produtos desses vetores, sigma escala A vezes sigma escala B é igual a isto aqui.
Vamos utilizar isso aqui, né, e fazer A igual a B, de maneira que esse produto aqui dá A barra ao quadrado. Então, se eu fizer A igual a B, nós vamos ter, aqui nessa linha de cima, sigma A vezes sigma A vai dar sigma A ao quadrado. E do lado direito, nós vamos ter A vezes B, que é A ao quadrado, e sigma, produto escalar de sigma por A vezes B, esse A produto vetorial com B, como A é igual a B, esse produto vetorial dá zero. Então sobra apenas esse termo aqui, essa linha. Que o produto escalar de sigma por A ao quadrado é igual ao próprio A, no modo de A ao quadrado. Vamos utilizar isto aqui. Vamos utilizar isso aqui para escrever o seguinte, que a partir daqui, né, considerando o sigma matriz de Pauli e o A, o vetor unitário, esse N chapéu aqui, considerando o A, o N chapéu e o sigma matriz de Pauli, eu posso fazer o seguinte, que sigma escalar N chapéu vai dar N chapéu ao quadrado. Só que o N chapéu ao quadrado é 1, porque o N é unitário. Então, sigma N ao quadrado dá 1. Para fazer o sigma N ao cubo, eu posso separar isso aqui e fazer primeiro sigma N ao quadrado, depois multiplicar por sigma N. Ora, mais sigma N ao quadrado, nós já sabemos que vale 1. Vale 1. Portanto, desse produto aqui vai sobrar apenas o sigma N. E sigma N à quarta, o que vai acontecer? Sigma N à quarta é sigma N ao quadrado vezes sigma N ao quadrado. Mas sigma N ao quadrado, nós já sabemos que vale 1. Tá? 1 vezes 1 dá 1. Então, o que nós estamos observando é que quando o expoente aqui é par, o resultado dá 1. Quando o expoente é ímpar, o resultado dá sigma N. Então, se a gente repetir isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que sigma, o produto escalar de sigma por N elevado a N, dá 1 se N for par, ou dá produto escalar de sigma por N se N for ímpar. Então, com esse resultado aqui, nós podemos expandir essa exponencial em série de Taylor. Nós só podemos, porque vai aparecer na série de Taylor aqui, vai aparecer sigma N ao quadrado, sigma N ao cubo, etc. E aí nós vamos usar esse resultado que nós acabamos de obter aqui. Então, expandindo esse operador em série de Taylor, nós teremos isso que está aqui. Nós teremos isso que está aqui. Muito bem. Onde aqui o I é a unidade imaginária. Mas eu sei que sigma N ao quadrado é 1. Sigma N à quarta é 1. E eu sei que sigma N ao cubo é sigma N. Depois, sigma N à quinta, assim vai. Todo o sigma N elevado ao expoente ímpar dá sigma N. Eu posso colocar esse sigma N em evidência aqui. E como aqui vai dar 1, eu escrevo, usando esse resultado, né, eu escrevo que esse operador dn, expandido em CLT, ele é escrito dessa forma aqui. Onde esse primeiro colchete é porque sigma n é 1. E o segundo colchete é porque todo sigma n elevado a um expoente ímpar dá sigma n. Daí eu pude colocar o sigma n em evidência, que ficou escrito dessa forma. Muito bem. Agora, quando eu olho para esses dois colchetes, né, eu identifico isso aqui como cosseno de φ. E o que está aqui como seno de φ. De maneira que essa exponencial pode ser escrita assim. Cosseno de φ menos I sigma n seno de φ. Estou colocando esse 1, esse 1 em negrito, para representar aqui a matriz de identidade. Porque nós temos aqui, no segundo termo, nós temos uma matriz. Né, que sigma escala n é uma matriz. Ela vai se somar com uma outra matriz. Então, esse cosseno de φ ele deve estar multiplicado aqui por uma outra matriz. Muito bem. Então, com isso, nós escrevemos o operador rotação, né, em termos das matrizes de Pauli, né, e do ângulo rotacionado, que é o φ. Né. Muito bem. Então, trazendo para cá esse resultado, e usando agora aquilo que nós já sabemos, o produto escalar de sigma pelo vetor n é dado por essa expressão aqui, né, substituindo aqui em cima, né, nós vamos ter que esse operador
Esse operador rotacional pode ser escrito em termos dessa matriz aqui. Dessa matriz, de onde saiu essa matriz? Da substituição de σn nessa primeira linha. Daí fizemos o somatório dessa matriz resultante aqui, mais a matriz de identidade multiplicada por cosseno φ, que resultou nisso aqui. Portanto, quando nós temos o operador rotacional escrito nesta forma, onde no expoente está o operador spin, esse operador rotacional ele atua no ket. Ele atua no ket alfa. Quando nós temos o operador rotacional escrito em termos das matrizes de Pauli, aqui em cima, então, quando nós utilizamos esse operador, ele vai atuar no spinor que si. Então, o operador rotacional representado pelo operador spin atua nos kets e alfa, e o operador rotacional, quando está representado pelas matrizes de Pauli, ele atua nos spinores. Essa é a diferença entre representar o operador rotacional em termos do operador do spin ou das matrizes de Pauli. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte da teoria do momento angular.